Olá, você está na 9ª temporada da Reconnect. Você sabe o que é Hare Krishna? Saiba agora na Reconnect. Olá, você está na 9ª temporada da Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. Como você sabe, nós somos um programa leve, laico e plural, que nós falamos todas as vertentes espiritualistas, sistemas de cura, terapias, para alimentar você de bons conteúdos sobre espiritualidade, aqui sempre comigo nas 9 temporadas, nos mais de 180 horas de programação sobre espiritualidade, meu historiador de plantão favorito, Roberto Leão. Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. Sejam bem-vindos a mais uma busca pela nossa reconexão espiritual. Começamos a 9ª temporada, programa muito bacana, muito legal. Se você perdeu... Com a Érica Paiva, o primeiro programa foi com a Érica Paiva sobre cirurgia espiritual. Se você perdeu esse programa sobre cirurgia espiritual, vai agora no nosso YouTube, que tem esse e todos os outros programas, né, sobre aqui da Reconnect, sobre espiritualidade. Está na íntegra, sem nenhum corte, para você ver quantas vezes quiser, aonde você quiser. Exatamente. Hoje, Roberto, um tema excelente. Nós falamos sobre esse tema. Na pandemia, no Na Reconnect pandemia, On, na Reconnect On, que a gente não parou. Nós somos um dos únicos programas da TV que nós não paramos. Tínhamos conteúdos inéditos todas as semanas. Nós entendemos na época que as pessoas estavam precisando ainda mais falar sobre espiritualidade na época da pandemia. Então nós fizemos essa... Inclusive nós editávamos o programa em casa. A gente mandávamos para a TV prontinho para colocar no ar, né? Porque a gente não estava tendo acesso à TV, claro, né? Então a gente... para você. Então a gente falou com a queridíssima Navravinda Davidas, né? Sobre... o Hare Krishna, então ela é uma simpatia, e a gente entrou em contato com ela, porque também foi um dos programas muito pedidos para a gente fazer de novo, para a gente complementar, né? Foi muito bacana. Então, quero primeiro mandar um beijão para ela, para toda a comunidade aqui de Fortaleza e do Brasil, tá? Que está nos vendo agora. E ela indicou ele para falar sobre a Hare Krishna complementar. Ele que é monge renunciado, Hare Krishna. Ele foi iniciado em 1982. Não tinha nem nascido, né, na época. Nem eu nasci em 94. Ele e Yamuna Charya. Acertei? Acertou. Oh, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Roberto. Bernardo. Muito prazer muito grande estar aqui com vocês. Espero poder contribuir com o seu programa. Muito bacana. Como é que eu te chamo? Yamuna Charya? Yamuna. Tá. Yamuna, eu queria te fazer uma pergunta. Como foi essa tua busca? Tá? Antes de a gente entrar realmente, né, no Hare Krishna, como foi a tua busca até chegar no Hare Krishna? Bom, eu sempre fui assim um adolescente muito inquisitivo, né? As questões mais importantes da vida, essenciais da vida. E a gente é de origem judaico-cristã, mas depois conheci o espiritismo, algumas outras linhas orientais. E certo dia eu me deparei com esse livro, né? Bhagavad Gita, vocês ganharam de presente. Olha que bacana, gente, o presentão que ele trouxe. Perfeito, esse é um livro de cabeceira. Então, quando eu li a Bhagavad Gita, eu fiquei muito impressionado. É uma cultura antiquíssima, mais de 5.000 anos, né? Os Vedas. E foi impressionante, né? Eu estava buscando. E aí eu falei assim, bom, eu acho que aqui dá para aprender muita coisa. Eu vou experimentar isso aqui. Então, na época eu estava em Natal, fui para o Rio de Janeiro, porque lá não tinha templos, né? E desde então... Então, você mudou de propósito em busca da tua espiritualidade. Sim. Eu tinha acabado de entrar na universidade na época, tinha feito o curso de arquitetura, e então eu tinha ainda um tempo para ingressar na universidade e resolvi conhecer. Então, naquela época, você não tinha opção para você conhecer profundamente, a não ser que você realmente ingressasse. Hoje tem a internet, tem tantas coisas, é muito mais fácil, né? E, então eu tive que decidir o que eu ia fazer. Mas assim, eu sempre entendi que o objetivo da vida
é espiritual, né? Nós não somos esses corpos. A gente está aqui de passagem e tem um propósito que é espiritual. Porque a gente está aqui, daqui a pouco a gente vai para de onde a gente veio, né? Então, eu disse, eu não posso ir de encontro ao que eu acredito, e eu entendo que o mais importante é a espiritualidade, então eu tomei essa decisão. Monge, deixa eu lhe perguntar uma coisa. A gente teve, nos anos 80, sobretudo, um boom, acho que muito resquício do movimento hippie, de curiosidade em relação aos Hare Krishna. Era aquela época que a gente via as pessoas vendendo incenso no ônibus, que íamos para os templos. Eu não ia porque eu não era nascido, lembrei agora. Mas as pessoas, os meus antepassados, iam para os templos porque tinha comida, tinha essa curiosidade. Mas, afinal, o que é o movimento Hare Krishna? É uma religião? É uma doutrina? Como é que a gente pode classificar, ou pelo menos explicar para os nossos reconectados o que é o Hare Krishna? É uma resposta no sentido difícil, né? Primeiro, assim, o movimento Hare Krishna ele faz parte de uma tradição antiquíssima, né? Nós fazemos parte de uma tradição chamada na Índia de Vaishnavismo. E toda essa tradição, de acordo com a nossa literatura, ela remonta desde a origem, desde a criação, né? Claro que, quando a gente fala da criação, a gente entende que existem muitos estágios nesse processo de criação material. E quando a gente fala de que isso vem desde a criação, esse conhecimento originário, eles vem de outras dimensões, né? Então, mas o movimento conhecido como movimento Hare Krishna, ele se iniciou com a vinda de um senhor chamado Prabhupada, né? Que ele traduziu. Ele recebeu uma orientação do mestre espiritual dele, Bhaktisiddhanta, que ele deveria vir para o Ocidente e difundir todo esse conhecimento, né? Até então, a nossa tradição, que é uma tradição personalista, ainda não tinha uma representação significativa. Vivekananda, Sri Aurobindo, muitos outros yogis, eles têm uma vertente diferente, uma concepção do absoluto diferente. Eles trouxeram um processo de yoga, né, mais adequado para aqueles que compreendem esse Supremo como algo impessoal, né? Mas Prabhupada, ele recebeu essa incumbência, né? Então ele veio com 70 anos de idade e ele chegou justamente nos Estados Unidos nos anos 60, 1965, no auge da contracultura, e ele foi muito bem recebido, né, pelo grupo dos hippies que, bom, tinha aqueles hippies, vamos dizer, que não tinham muita cultura, né? Eles ingressaram no movimento mais por conta das drogas e tudo, mas existiam jovens muito inteligentes, muito cultos, que estavam se rebelando contra aquele tipo de sociedade. E esses jovens, esses jovens, eles que realmente impulsionaram o movimento Hare Krishna. Então, o Prabhupada era convidado constantemente para participar dos encontros hippies, e no templo circulavam muitos hippies, inclusive até a polícia local levava, porque nós não nos intoxicamos. Então, eles viram que os devotos que estavam aderindo, estavam se libertando das drogas e toda aquela coisa, então eles levavam até lá, né? Então ficou essa imagem de que o movimento Hare Krishna é um movimento hippie, alguma coisa assim, mas, olha, é completamente diferente, né? Só que nós conseguimos recepcioná-los muito bem, né? Eles buscavam tudo isso, eles estavam rompendo aquela cultura da época, então eles estavam abertos a aceitar, né? E logo depois, George Harrison, os Beatles, então muita gente começou a aderir a yoga, então foi uma coisa, vamos dizer, uma maré assim, muito favorável. Então, assim, como você se posicionaria, por exemplo, o Hare Krishna? Qual é a tua religião? Sim, se alguém perguntasse, é a sua pergunta. Qual é a sua religião? O que é que você responderia?
Então, assim, Prabhupada sempre... Bom, é uma religião, vamos dizer, uma religião, mas eu queria falar que não é apenas uma religião no sentido tradicional, porque yoga... A palavra religião é religare, reconexão, né? Mas a gente tem a ideia de ver religião como uma instituição cheia de dogmas, aqueles rituais, uma coisa muito fechada. Mas o yoga é diferente. Né? Yoga é uma coisa aberta, é conexão com a pessoa suprema, é religare. Né? Mas ele tem uma teologia, vamos dizer assim, né, que permite a inclusão, tá? A inclusão de todas as pessoas. Né? Nós praticamos Bhakti Yoga. Bom, respondendo a sua pergunta, eu disse que era um pouquinho complicado. Né? Então, Prabhupada falava de uma ciência espiritual, não de uma religião nesse sentido, uma coisa fechada. Então, é uma prática de yoga, de conexão com o divino, que pode ser aplicada em qualquer pessoa pode aplicar. Inclusive, pode ser que a pessoa tenha uma religião Sim. e seja Hare Krishna. Sim. Tem, inclusive, pessoas iniciadas que são de outras tradições. Então, quer dizer, então o Hare Krishna ele permite a dupla pertence, por exemplo. Sim. Você pode ser ter Sim. qualquer religião e... Agora, sim, Yamuna, se tem encontros, tô vendo que tem um arquétipo, vamos dizer assim, né, das pessoas iniciadas, tem um livro, tem uma escritura sagrada, então ele se classifica como religião. Sim, eu não estou dizendo que não é. Né? Sim. Classifica como religião. Agora, vamos lá. No que crê essa religião? Poxa, muita coisa. Vamos Mas vamos lá. Nós somos... Yamuna, quando a gente vai fazer uma entrevista, a gente lança a gente abre as caixinhas de perguntas para as pessoas fazerem perguntas. Então, algumas perguntas podem parecer bem básicas para você, que vai muito mais profundo, claro, nisso, mas realmente é a dúvida, né? Então, o que é, no que acredita? É uma religião cristã? Acredita em Cristo, acredita em Deus? Então, essas perguntas Vamos você vai... lá. Entendi. Primeiro ponto importante, nós somos monoteístas. Tá? Mas o nosso monoteísmo é um pouco diferente. Não é um monoteísmo excludente, mas é um monoteísmo includente, vamos dizer assim. Né? Nós entendemos que existe uma fonte de tudo, né? A causa de todas as causas, o motor imóvel, aquela coisa toda. Só que o termo que a gente usa é o absoluto, ou a verdade absoluta. O absoluto significa o que engloba tudo, toda a existência. Né? Só que essa verdade absoluta, apesar de ela ser num sentido pessoal, quer dizer, a gente entende que existe Deus, só que esse ser ele pode se manifestar de muitas formas. Sim. Ele não está limitado a uma forma específica, a um nome específico. De acordo com a necessidade, ele se expande, ele é o que a gente chama de avataras. Né? A palavra avatar significa... Existem vários tipos de manifestações divinas. Tá? Então, muitas pessoas confundem a nossa tradição, né, considerando-a politeísta, mas nós não somos politeístas. Com o budismo também, né? Tem muita gente que acha que Hare Krishna adora, a gente quando fala sobre Hare Krishna para os nossos reconectados, fala, budismo, adoro. Não tem nada a ver. Bom, Buda é um avatar, tá? Mas aí, cada avatar tem sua missão específica, tá certo? Então, isso é uma história mais longa, tá bom? Então, primeiro, o monoteísmo, acho que é um ponto muito importante. O segundo Vocês ponto... creem em divindades? Bom, a gente entende... Como santos... Não esses nomes. Não com a esses palavra nomes. divindade, tecnicamente falando, divindade, como, por exemplo, como o católico acredita em santos, como os umbandistas acreditam em orixás, como vocês têm divindades? Existem diferentes classes de entidades, né? Então a gente entende que existe a pessoa suprema, tá? Existe uma outra classe que a gente chama de diva, ou são seres espirituais. Somos como o Sol e as partículas do Sol, Sim, né? sim. E essas diferentes partículas, ou que somos almas, né, podem assumir diferentes papéis de acordo com o seu nível de evolução. Todas são almas, tá? Porém, elas assumem diferentes posições. Então, uma pessoa santa, você pode ser uma pessoa santa, você é uma alma. Basta você se purificar, Pode você ser, avançar. mas não é. Bom, eu não o conheço. Eu conheço. Prefiro apreciá-lo. Acredite em mim, né?
Então, assim, porque tem essa ideia de que um santo é algo especial num sentido, mas não é algo que é impossível, ou que a gente não possa, porque somos isso, como ser espiritual. Né? Nós estamos predestinados a isso. Né? Então, na medida que você vai alcançando diferentes estágios de evolução, você vai assumindo também serviços ou compromissos que sejam compatíveis com o seu desenvolvimento, tá certo? Então, tem entidades que a gente chama de semideuses, que são entidades responsáveis pela manutenção de toda essa manifestação material, diferentes funções. Mas existe alguma relação mediúnica com essas entidades do praticante do Hare Krishna? Não. A nossa relação, a gente procura ter uma relação diretamente com a pessoa suprema. A fonte. Na Bhagavad Gita mesmo, Krishna diz que, claro, que qualquer pessoa que busca seus representantes, como essas entidades poderosas, elas são pessoas piedosas. Mas existe um pouco de desconhecimento, né, do fato de que, na verdade, elas só concedem alguma coisa por permissão da pessoa suprema. Então, por que não procurar a fonte? Sim. Né? Porque tem um outro verso da Bhagavad Gita em que ele fala que se você procura essas entidades menores, você desenvolve uma relação com elas e não com a pessoa suprema. Então, ao deixar esse corpo, se sua relação, se seus samskaras, se suas impressões, sua devoção está num nível, você vai alcançar aquele nível. Você vai ter com os antepassados, ou você vai ter com os espíritos, né? Ou você vai ter com a pessoa suprema, ou você vai ter com esses semideuses, de acordo com o tipo de... A questão do antepassado, existe alguma importância para vocês, a ancestralidade, ou como você falou, como o senhor falou, assim, tem que focar na pessoa suprema para que haja essa evolução no desencarne, mas os antepassados, a nossa ancestralidade, ela tem alguma importância dentro da cultura do Hare Krishna? Todos têm importância. Quando a gente fala no Supremo, o Supremo não significa um indivíduo à parte de tudo. Esse indivíduo é tudo. Então, quando a gente fala amar a Deus, a gente fala, em outras palavras, amar todos os seres vivos. Só que há uma diferença. Quando você tem consciência do que é esse ser supremo, né? Então, a sua relação, a minha relação com você, com uma árvore, com qualquer outra criatura, é uma relação diferente, é uma relação sábia, é uma relação madura. Porque eu entendo, né, que existe um ser que liga todas as coisas. Então, claro que a gente tem uma relação com nossos antepassados, né? A gente tem dívidas com os antepassados, a gente tem dívidas com os sábios, a gente tem dívida com a humanidade, porque nós usufruímos hoje de muitas coisas que é uma herança, não é? Então, a gratidão, o respeito, mas a adoração é diferente. Sim. A gente adora apenas a pessoa suprema. A gente quer desenvolver nossa relação com a pessoa suprema. Qual é a relação, Yamuna, do Hare Krishna com a morte? Com a morte? O que para vocês é a morte? Olha, Krishna Bhagavad Gita fala da morte como uma coisa muito comum nesse mundo. Esse mundo é chamado de Mrityu Loka, lugar da morte. Quer dizer, é uma coisa que a gente deveria lidar de uma forma muito natural, né? Mas vocês têm, é uma crença reencarnacionista? Sim, sim. Isso era outra coisa que a gente iria falar. Então, primeiro, falar que somos esses seres espirituais, que nossa individualidade como alma é uma individualidade eterna, mesmo na perfeição, a gente entende que vamos alcançar uma realidade onde vamos poder expressar nosso amor plenamente como indivíduos e com o indivíduo supremo e a comunidade espiritual. O intuito para o Hare Krishna, o intuito da encarnação, o intuito da vida, qual seria? O objetivo último é amor, desenvolver amor puro por Deus. Esse é o objetivo. Por Deus, ele como expressão de tudo. Então, amor, como expressão de tudo. Amor ao próximo. Só que o processo é que primeiro você se dirige a Ele. Né? E quando você o compreende, né, automaticamente, né, você termina
se direcionando a todas as pessoas. Mas, porque assim, imagina, eu vou começar a aprender a amar você, e tenho que amar você, e tenho que amar ele. É muito difícil isso. É muito trabalhoso, né? Mas quando você ama a pessoa suprema, primeiro que amor é uma coisa, vou dizer assim, uma ação, né, muito pura. Estou falando de amor espiritual, não estou falando novela da Globo. Claro. Sim, sim. Né? Então, para que você chegue a esse estado de pureza, dessa atitude desinteressada, onde você apenas quer ver, contribuir para a vida do outro, é necessário você resolver muitas coisas na sua vida. O egoísmo. Se amar primeiro, inclusive, né? Inclusive. Né? Porque o maior obstáculo somos nós mesmos. Né? Ninguém está impedindo você de amar. Roberto impede você de amar? Impede. Às vezes. Às vezes, porque ele... Tô brincando, não. Então, ele me incentiva de forma negativa. Não. Então, assim, o único obstáculo realmente somos nós mesmos. Né? Então, quando você trabalha, né, você se olha para dentro e vê quais são os empecilhos, o que está me impedindo de amar. Então, você vai começando a resolver as coisas. Será que eu sou muito egoísta? Será que eu sou muito individualista? Né? Por que eu não sou empático? Por que eu tenho indiferença ao sofrimento dos outros? Então, você começa a olhar a si mesmo. Então, esse processo faz com que você, a busca desse amor puro, torna você uma pessoa santa, uma pessoa pura. Então, você começa, nesse processo de se aproximar de Deus, de se aproximar de todos os seres. É como que a maré, quando sobe, todos os barcos sobem junto. Eu só não acredito, assim, a maioria das religiões, ou a maioria em sua maioria, as escrituras sagradas antigas, em todas elas se fala de amor. Uhum. Amor ao próximo. Se espremer, sai amor. Isso. Né? Amor ao próximo. Mas a maioria das religiões, elas pregam o cultuar, ou seja, o divinizar, ou adorar, a adoração. No seu entendimento, essa questão de preferir adorar a trabalhar em si o que está escrito nas escrituras, vem da incapacidade humana ainda de se amar primeiro para amar ao próximo? Na incapacidade da mudança interior, o humano prefere adorar um ser divino a tentar mudar a si e obedecer o que está nas escrituras. Fui claro, mais ou menos? Bom, dentro desse caminho, desse processo de desenvolvimento espiritual, existem muitas fases, né? Então, depende muito de cada indivíduo, de cada nível de consciência. Então, a gente entende que o respeito, né, é o início do amor. Né? Então, existe um tipo de relação com a pessoa suprema que a gente fala de uma relação um pouco formal. Às vezes por temor, às vezes por respeito às escrituras ou por alguém. Não é? Isso é saudável e isso faz parte de um estágio necessário. Né? Mas a gente entende que esse estágio, muitas vezes, é ainda fruto da imaturidade. Né? Então, por exemplo, você, como criança, depende do seu pai. Mas o seu pai espera que, quando você cresça, você comece a perguntar: pai, o que é que eu posso fazer por você? Então, muda a relação. Não é? Sim. Então, normalmente, as pessoas têm uma relação com Deus... E o que ele pode fazer por mim. Isso. É isso aí. Então, mas a gente entende que isso é infância espiritual. Né? Que a atitude mais madura, quando você amadurece, né? E o próprio amor. Né? O amor é isso. Né? O que é que eu posso fazer para lhe agradar? O que é que eu posso fazer para lhe servir? Eu estou aqui pronto. Mas isso é difícil. Assim, é isso que eu estou querendo dizer, né? Porque a maioria das escrituras fala de amor ao próximo, fala sobre crescimento espiritual, maturidade espiritual. Só que a gente vê na maioria das religiões adoração, né? E cada vez mais tem pessoas que dizem assim: mas eu acredito que no futuro as religiões... Não é isso que a gente vê na prática. A gente vê cada vez mais separatismo. Tem uma escritura nossa chamada Srimad Bhagavatam, em que um avatar, ele explica que se você só consegue ver Deus na imagem, mas você não consegue ver aquela imagem no coração de todo mundo, a sua adoração é mais ou menos inútil.
Então, a ideia é que você tem um ambiente, que é a igreja, onde você pode, na sua condição atual limitada, entender o Supremo, reconhecê-lo ali, né, de uma forma autorizada, mas se espera que você, no próximo momento, você consiga trazer a visão dessa pessoa em tudo, em todas as pessoas. Se você não chega a esse estágio, você é um neófito ainda. Você é uma pessoa que não progrediu, porque você não está entendendo qual é o propósito das Escrituras. Então, é como uma pessoa que acha que fazer só a primeira série é o propósito de você ir para a escola. Não é. É você se formar um dia e poder atuar plenamente no mundo. Então, a espiritualidade é um processo, uma escola, por exemplo, né, para levar você a um estágio em que você possa ver Deus em tudo. E você possa se relacionar com o mundo e contribuir com o mundo para o desenvolvimento dele. Ramona, a gente já compreendeu a questão do amor e de como essa concepção de amor dentro da doutrina Hare Krishna. Mas como é que isso se transmite na prática? Existem ações sociais, existem ações de acolhimento. Quem não é Hare Krishna chega lá para conhecer, tem algum processo de cura espiritual, de auxílio na evolução espiritual como forma prática de amar ao próximo? Só um minutinho, Ramona. A gente até passou do horário. O papo estava tão bom que a gente já passou do horário. Fica aí que ele vai responder essa pergunta depois do intervalo. Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião. Queria agradecer aqui nossos apoiadores, alguns dos nossos apoiadores culturais. Primeiramente, a Barbearia Cabra da Peste, que fica ali
naquele shopping do Cambé, onde fica o supermercado São Luís, tá? Então procura lá o pessoal que tenta deixar a gente um pouco menos feio, né? Para poder ficar mais agradável para sua TV. Divas Atelier. Atelier Renato, o arroba agora é Atelier Renato Oliveira. Teve um rebranding. E agora, muitas novidades. Tem um negócio que ela soltou, disse que fosse lá no Instagram para poder saber mais coisas, que é o Glamour por Renato Oliveira. É tipo um outro setor, um negócio lá bem bacana. Dê uma olhada lá, que tá bacana. Revista Go, revista também que fala sobre pluralidade, que fala também sobre cultura afro-brasileira. Muito bacana. Um abraço na figura do Pai Léo, também que é o idealizador e presidente da revista. Um beijão, Pai Léo. Esquecendo de alguém? Casa Olorum. Casa Olorum, artigos religiosos. Então, um abração pro Gleiston, nosso grande amigo. Então, muito obrigado a todos vocês que contribuem de forma cultural a elevar essa mensagem a todo mundo. Então, hoje a gente está falando sobre Hare Krishna. Quem está aqui com a gente é o Yamunacharya. Acertei? Olha aí. Poxa. Olha aí! Yamunacharya. Então, falando aqui sobre Hare Krishna, se você perdeu o primeiro bloco do programa, está muito bacana. A gente até passou um pouco do tempo, porque quando o assunto tá legal, a gente esquece de olhar pro relógio, né? E antes do intervalo, o Roberto fez uma perguntinha para o Yamunacharya, que agora eu vou falar Yamunacharya. Yamuna. Eu tô me amostrando porque eu aprendi. Eu não, eu sou mais Yamunacharya. Roberto, por favor, refaça a. Vamos lá, a gente estava falando sobre a questão de amor, né? Da concepção de amor e da importância do amor dentro da doutrina ou da filosofia Hare Krishna. Mas como ela se mostra na prática? Existe algum projeto social? Vocês acolhem a comunidade? Existe algum processo dentro dos encontros Hare Krishna que atenda pessoas que não são Hare Krishnas? Ou é uma coisa mais fechada para quem é adepto da doutrina ou da filosofia? Bom, para o fundador do movimento Hare Krishna, ele criou um programa de distribuição de alimentos chamado Food for Life. É um programa que se espalhou pelo mundo inteiro, né? Um programa de assistência. Mas, assim, o nosso foco principal é o conhecimento, né? A gente entende que as pessoas sofrem pelo que elas fazem. E elas fazem porque, em geral, estão em ignorância. E a ignorância é o mal, vamos dizer assim, a escuridão. Então, a gente age de uma forma equivocada, vem o sofrimento, porque a gente não controla, né? A gente simplesmente decide alguma coisa, mas nós não temos poder sobre o que vai acontecer conosco, né? É o karma. São os samskaras que a gente cria. E aí você fica perturbado com aquele sofrimento, cria mais sofrimento. Então, precisamos, se for necessário, mudar a nossa visão de mundo. Compreender as coisas de uma forma mais profunda. Nós não somos só esses corpos, somos seres espirituais. E o propósito da vida é espiritual. Esse modelo de felicidade baseado apenas na experiência dos sentidos é um modelo que já se comprovou ao longo da história da humanidade ser um modelo inviável, né? Eu sempre tive essa curiosidade de perguntar a alguém que tivesse profundidade para falar, ou autoridade para explicar para mim. O que é karma? O que é karma? Isso popularizou, né, Yamuna? Todo mundo agora. Você pode ser cristão, pode ser católico, pode ser umbandista, pode ser candomblessista. Isso é meu karma. Só pode ser meu karma. Todo mundo fala como se sempre fosse uma coisa ruim. Como se as pessoas viessem para o mundo para sofrer. Eu vim com o destino de passar esse sofrimento. Mas de uma forma mais ampla. O que seria karma? A palavra karma significa ação, né? E ela está diretamente relacionada ao nosso comportamento, às reações, às consequências dos nossos comportamentos, né? Então, o karma nem sempre é negativo, né? Então, por isso que a gente procura não criar mais karma, nem positivo, nem negativo, porque o karma obriga você a nascer nesse mundo. Se nós somos seres espirituais, com certeza não somos daqui. Porque tudo isso aqui é um grande cenário. Tudo desmonta, tudo está, né, se desintegrando. Então, nós não somos, né? É um palco apenas, né? Então, o objetivo não é ficar aqui, é transitar e sair daqui, né? Só que nossas atividades, elas criam o que a gente chama de uma reação, uma consequência, isso é natural.
Então, karma seria consequência. Sejam essas consequências positivas ou negativas de acordo com os atos. Exatamente. Agora, você pode agir de tal forma a não criar reação, karma, que é quando você faz para Deus, sem nenhum interesse egoísta. Quando suas atividades são movidas, né, pelo bem-estar do outro, né? Não o bem-estar meramente material, mas, né, você faz parte do projeto de Deus. E aí você não tem karma. O processo evolutivo ele culmina na não necessidade de encarnar. Não, veja bem, talvez você não precise reencarnar aqui, mas existem muitos outros planos. Na casa do Pai tem muitas moradas. Então né? vocês acreditam também que a gente pode reencarnar em outros planos, Claro, em outros planetas? Claro, são milhares de universos. E há comunicações nesses universos conosco? Existe um elo de ligação? Ou Olha, são coisas separadas? Eu acho que grosseiramente não, né? Talvez no plano sutil, a gente não imagina o que seja essa realidade sutil, né? Vou usar essa palavra. Porque há muitas dimensões. Há a dimensão densa, que é essa dimensão material, né, que a gente percebe, esse lugar que é feito de terra, água, né? Mas a gente tem elementos como a mente, a inteligência, que são elementos materiais, sutis. Então, existem dimensões, né, onde o que se predomina é a energia mental. Mas como alma somos consciência. Então, existe uma dimensão de consciência. Então, são muitas dimensões. E nessa realidade em que a gente está, nessa dimensão, é impossível compreendermos como se configura um mundo de consciências, relações e tudo isso. Né? Só para concluir e compreender como é que funciona na visão de vocês isso. Desencarnamos, vamos para algum lugar ou reencarnamos, mas essa visão espírita, por exemplo, de almas que estão aqui circundando... Claro, com certeza. Também faz parte da sim. Porque é o apego, né? Você está onde está o seu apego. Então você perde o corpo grosseiro, mas você fica ainda, como alma, preso num corpo sutil, que a gente chama de mente, ego e inteligência, né? O corpo etérico. Então você fica preso. Então é a sua mesma mente. Então você, alma, está preso nesse corpo sutil. Então por isso que você está preso aos seus apegos, ao seu passado. Né? Então quando você reencarna, há todo um processo de ajuste desse corpo sutil para o corpo futuro que você vai assumir. Né? Então, nós trazemos hoje, no nosso inconsciente, né, toda a nossa história. E essa história ela é como uma sombra que está atuando no nosso presente. Então, isso é o karma. Então, o karma ele está registrado no nosso próprio inconsciente. Então, os estímulos que você tem, ou as tendências que você tem para agir, isso é karma. Então, você mesmo cria uma condição para repetir certas ações, devido às suas tendências, devido ao que a gente chama de swabhava, uma natureza que o corpo adquire. Né? Então, com as nossas ações agora, com o que você ouve, o que você fala, o que você lê, o que você faz, você está criando tendências. Ou quebrando tendências. Ou quebrando tendências. Isso é o que é melhor. Né? A gente pode, né, pode observar um rio que você já criou, que é esse rio de suas atividades anteriores, mas você pode agora decidir uma nova trajetória. Isso não significa que você vai eliminar o que você já fez. Você vai ter que tolerar as consequências do que você fez. Né? E agora, né, tendo uma atitude consciente, você pode tomar um novo rumo. Que é o que a gente chama de padrão, ou de repetição, ou crenças limitantes. E o que seria seja Dharma? Como for. A palavra Dharma tem muitos significados, né? Como dever, como lei, ordem, justiça. Né? E existe, por exemplo, o Dharma que rege um rei. Existe o Dharma que rege qualquer profissão, né? Assim, ao contrário do karma. Porque a gente que não entende com profundidade, os ignorantes, né? Entende karma assim, karma é o que é ruim e Dharma é o que é bom. Não. Pronto. Dharma é justiça. Então, são leis, são as leis de Deus. Existe uma organização, né? E essa organização inteligente, que tem propósito, e as suas leis chama-se Dharma.
Né? Agora, existe o Dharma específico, por exemplo, para esse mundo, como esse mundo. Aqui, como, por exemplo, você está dentro de uma instituição e existe a forma de como organizar essa instituição. Existem leis, né? Assim por diante. Isso é Dharma. Tá? Só que há muitos tipos de Dharma. Um rei, por exemplo, ele tem seus deveres específicos. Então, chama-se Raja Dharma. Né? Existe o Dharma da mulher, existe o Dharma do homem, existe o Dharma do agricultor, do sacerdote. Só que existe o que a gente chama de Sanatana Dharma, que é o Dharma da alma. E nós estamos, infelizmente, fugindo ao Dharma da alma. Qual seria? Amar. Esse é o nosso Dharma. Então, por que a gente está indo de encontro ao nosso Dharma? Quando a gente entra dentro desse corpo e assume essa cultura, que é uma cultura produzida em geral, claro que a gente tem uma cultura produzida por santos, mas o que está em evidência é uma cultura criada por pessoas materialistas, ou pessoas que não compreendem que somos seres espirituais. Então, quando a gente entra nessa cultura, então a gente aprende a viver um jeito que é completamente antagônico ao jeito da alma. Então, por isso, a gente nunca fica bem, a gente nunca fica satisfeito. Né? Então, nós damos ênfase, claro que o Dharma específico, né, de cada um dentro da sociedade, ele é extremamente importante, inclusive para mantermos nossas relações, a ética, né, universal. Mas, por outro lado, mesmo que você cumpra o seu Dharma material, se você não cumprir o Dharma espiritual, você não vai estar bem. E a Mano, falando de amor e de acolhimento, a gente tem falado muito, tem visto muito esse debate sendo amplamente discutido sobre o acolhimento de pessoas que têm identidades de gênero de forma plural e orientações sexuais de forma plural também. Como é que o Hare Krishna encara isso? Qual o tipo de acolhimento que se tem? Tem alguma coisa que impeça ou que acolha essas pessoas? Não, essa comunidade? Nós vivemos com naturalidade, né? Somos almas, a gente não pode ver. Um usa uma roupa vermelha, outro usa uma roupa preta. A gente não vai julgar as pessoas, nem deveria julgar primeiramente, né? Mas assim, a gente não avalia ninguém pela roupa que ela está vestindo, por exemplo, pela cor, e compreendemos pelo estilo. esse corpo como uma roupa também. Claro. O ponto, gente, que nós precisamos entender é que há uma diferença muito grande em a gente compreender as coisas teoricamente, né, e outra coisa, conseguir aplicar isso na realidade, né, que requer uma mudança psicológica. Então, não é o fato de você entrar numa instituição, numa religião, que você, por si só, muda a sua visão de mundo, você muda a sua psicologia. Né? Então, a gente está preso a essa psicologia, a essa forma de ver o mundo. Mas se eu consigo ver você como a alma, o que importa o corpo em que você está? Mesmo o corpo de um animal. Ali é uma vida, ali tem consciência. É um ser que está em evolução. Que direito você tem de interromper o ciclo evolutivo desse ser? A gente compreende que, para além daquilo, há uma alma. Né? Claro. E a preocupação é com a alma. Agora você vê a situação. O que essa pessoa precisa? Então, não importa se você é heterossexual, se você é homossexual, não importa esse tipo de orientação. O que importa é, essas coisas estão atrapalhando sua evolução ou não? Será que você está se identificando mais ainda com um corpo ou você está procurando sua verdadeira identidade como um ser espiritual? Porque isso é identidade material, isso é temporário. Mantras, Bernardo. Mantras são bacana. Quais são as principais práticas espirituais diárias comuns aos adeptos do Hare Krishna? Olha, a principal prática da gente é a meditação. Né? Então a gente tem duas orientações, uma orientação positiva e uma orientação negativa. Desculpe, a orientação negativa é que você tem que evitar atividades que são atividades desfavoráveis para o avanço espiritual. Então a gente segue 4 princípios, a gente não come carne, peixes, ovos, nós somos lacto-vegetarianos, a gente não pratica o sexo fora do casamento, né, o sexo, e a gente não pratica jogos de azar e também não intoxicação. Tá? Então, todas essas, álcool, fumo, nada disso. Nada. Todas essas atividades, gente, são atividades que não são favoráveis, tá,
para o desenvolvimento da consciência. Se eu quero me conscientizar de que sou um ser espiritual, quanto mais eu me envolvo com atividades, né, ele chama assim de gozo dos sentidos, a promiscuidade, o jogo, isso também, por trás existe muita violência. A gente sabe que por trás do sexo existe muita violência, né, por trás dos jogos de azar, por trás dessas atividades. Não o sexo em si, o sexo é uma coisa sagrada. Tá? A gente não tem nenhum preconceito contra a atividade sexual, desde que ela tenha um propósito superior. Tudo a gente vê sobre esse ponto, esse prisma. Né? E, por outro lado, a atividade positiva é a atividade de você meditar em Deus. Então, uma coisa é não se sujar, mas não sujar a consciência, e outra coisa, vamos purificar a consciência. Então, se eu quero me associar com essa pessoa suprema, eu tenho que subir o meu padrão. Né? Se eu quero me associar com você, por exemplo, você ou tem com que você. baixar o padrão. Tá vendo que é que eu aguento? Você é muito tolerante. É difícil amar. Muito tolerante. É muito difícil amar. É muito eu difícil sou uma pessoa amar, realmente muito entendeu? altruísta por amar o Roberto. Então, só para concluir, nós meditamos, a nossa principal meditação é com mantra. Mantras. Então, por isso que nós somos conhecidos como o movimento Hare Krishna, né? Porque a gente canta esse mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Que são nomes de Deus em sânscrito, na língua sânscrita. Então, Krishna significa o todo atrativo, o ser mais atrativo. Mas Krishna tem um arquétipo, né? Tem um arquétipo, uma imagem de Krishna. Sim. Tá. Como foi essa canalização? Como foi que surgiu essa imagem? Como surgiu? Bom, está nas escrituras, né? A descrição. Já foi uma coisa posta. Claro que as imagens que a gente tem, assim... Azul, né? É azul, vários braços. Mas veja, são descrições que dão para a gente uma certa ideia, né? E de 5 como mil uma anos, janela. Né? E é de 5 mil anos, né? Então a gente tem que relativizar também, né? Muito mais, né? Na verdade, muito mais. Porque a tradição escrita é de 5 mil anos. Sim. A tradição oral não se tem ideia. Né? Então, a palavra Krishna significa o ser mais atrativo. Quando alguém... Hare é um invocativo. Né? Nós estamos invocando. E Rama é outro nome que indica que ele é a fonte de todo o prazer, toda a felicidade. Então, dentro do processo de meditação... São muitos nomes, tá? São muitos nomes. Então, não só tem um nome, ok? E dentro desse processo de meditação, o mantra é essencial, porque nessa repetição você vai se conectando com o seu divino, é isso? Com a entidade divina? É um processo, porque a meditação implica, em primeiro momento, você se desvincular desse mundo, desses barulhos mentais. Como é que você pode perceber alguma coisa dentro de você com tanta confusão dentro de você? Tantas ansiedades, medos, angústias. Então, a paz é uma coisa extremamente importante. Né? E a paz a gente obtém quando você tem um estilo de vida que proporciona paz. Tá? Então, o primeiro momento da meditação é o momento em que você para com essa constante influência interna. Né? Então, tem alguns processos que propõem o silêncio, a meditação num vazio. Isso é um estágio, no caso, pelo menos a gente entende assim, um estágio inicial. Tá? Porque o nosso interesse é Deus. Não é ficar com um vazio na cabeça, alguma coisa assim. Isso alivia a gente, obviamente, tá? Cria um estado de tranquilidade, de paz, mas o que a gente quer é Deus. Entendi. Então, a gente canta o nome dele. Perfeito. Então, esse cantar é como um choro de uma criança pedindo pela mãe. Então, o mantra é como o referencial, né, que vai abrir um universo muito grande. Então, alguém pode pensar, poxa, mas deve ser muito chato ficar repetindo. Né? Mas essa repetição, ela apenas cria uma vibração, né? E a partir dela, você entra num universo muito grande. Mas eu conheço gente que bota mantra no Spotify e vai lavar a louça. Você deixa lá e sente que está mais tranquilo, mais calmo. Claro, se você... É o que você está trazendo para dentro de você. A gente precisa ter cuidado com o que a gente traz para dentro da gente. Porque logo depois
né? Se você fica se conectando, por exemplo, com coisas negativas, violência e tudo mais, quando algo acontece com você, imediatamente é aquele estado de consciência que vai aflorar naquele momento. Então, quanto mais a gente puder se conectar com a divindade, né, mais a gente vai ter condições de atuar nesse mundo, né? Por isso que a gente sempre diz que a espiritualidade ela não vem para anular a vida material, mas para iluminar a vida material. E converge com o que a gente sempre ouve falando, que a gente atrai o que a gente vibra, né? É isso aí. Nos reconectamos, Roberto? Nos reconectamos. Rapaz, poderíamos falar muito mais muito aqui, mas demos uma pincelada. Quem quiser saber um pouco mais, está aqui a rede social da comunidade Hare Krishna aqui em Fortaleza. Também, quem quiser saber mais, procura lá o pessoal. Procura o Yamunacharya. E eles vão... né, infelizmente, são só 50 minutos. A gente até passou hoje do tempo. Foi muito bom. Quando o papo tá bom, eu poderia ficar aqui horas conversando com o Yamuna. Muito obrigado pela sua generosidade de ter vindo. Simpatia muito generoso. De verdade, muito obrigado. As portas do programa sempre estão abertas para você e para toda a comunidade Hare Krishna. Queria mandar um beijão para todos da comunidade. Tá? Agradecer a Navravinda Davidaz, que indicou. E conversou com a gente. Conversou com a gente também. Mas que está lá no nosso YouTube. Pode procurar lá, que já está lá. Pode procurar. Muito obrigado, Yamuna. Para a gente é um prazer muito grande. Quero parabenizar vocês por esse programa, né? É tão importante. Eu acho que precisa desse espaço, né? É muito importante as pessoas entenderem que a espiritualidade é algo que precisa ser estudado, né? Precisa ser compreendido, porque é para o nosso próprio bem. Desmistificado, né? Desmistificado. Muito obrigado. Obrigado a você que abriu as portas da sua casa para a gente nesse domingão. Até o próximo domingo. Vou fazer uma dieta Hare Krishna.